Eu senti que a culpa era minha. A culpa é minha. Por que será que todos se vão confiando a mim as coisas que eles mais prezam na vida? Justo a mim, um cara que não gosta de carregar fardos. Ai, Bleach amigos, que episódio triste. Que episódio triste, sabe? Bleach pode ser um pouco duro às vezes. E eu fiquei revoltada nesse episódio. E feliz, mas revoltada. E triste, mais triste que revoltada. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Natália Corval. Vamos conversar, Bleach amigos, sobre o episódio 37 da Guerra Sangrenta. Eu tô poucas ideias hoje porque esse episódio me fez chorar. Nós começamos como? Nós começamos com o moço, que a gente vai conhecer, que é o irmão do Shunsui, conversando com a moça, que a gente vai conhecer, que é a mãe da Nanao. Sim, já jogo aqui de uma vez. Você tá assistindo esse vídeo, você já sabe, né? Conta no episódio. Esse moço, né, tá conversando com a moça e a moça fala assim, toma aqui, leva esse. Ele fala, um enfeite de cabelo. Aí ele fala, não, mas por que você tá me dando assim? Quando você estiver lutando contra Holmes, eu vou saber, vai me confortar ter esse enfeite aqui, saber que você tem o outro. Aí o Shunsui é engraçado, que ele tá olhando assim. Aquele biquinho que ele faz. Ai, gente. Eu amo Shunsui, ó. Shunsui, eu te amo. Eu te amo. E assim, o episódio da Bankai dele, este episódio, a cada momento que passa, este senhor preguiçoso, o bebum do Sereitei, ele tem o meu coração. Vou imprimir uma foto dele e colocar aqui, tal qual da Onohana, preciso colocar uma do Shunsui. Mas, voltando ao presente, e assim, voltando mesmo ao presente, porque isso foi uma lembrança do nosso menino Shunsui. Quando ele era um menino fofinho, né? Lindo, lindo, lindo. Ele tá conversando com a Ohana, né? E aí, o episódio da Bankai dele, ele termina falando, sabe, Ohana? E parou. Aí aqui, ele fala, sabe, Ohana? E leva um tirão no peito. Adivinha quem foi? O insuportável do Lily Barro. Ele não morreu. E aí, gente, o que eu acho que acontece? Os ferimentos do Shunsui tá fazendo ele ter uns delírios. Sabe quando a gente tá com febre, aí a gente dorme, acorda e a gente fica um pouco perdido assim no tempo e espaço? Eu acho que é o que tá acontecendo com ele. Porque ele tá tendo flashes e ele lembrou de novo da mãe da Nanao, falando Shunsui assim, cutucando ele, falando, acorda menina, acorda. Aí ele olha assim pra ela. Aí volta pro presente. Então a gente fica nesse, vai pro passado, volta pro presente, vai pro passado, volta pro presente. Uma mulher fala, outra mulher fala, outra mulher fala. O Lily Barro, ele tá com uma forma bem peculiar. Ele tá parecendo um pintinho. Olha pra você ver. Ele tá... A forma dele tá... Ele tá falando que ele é o mensageiro de Deus. E aí o Shunsui, ele vira e fala assim, não, isso só pode ser brincadeira. Você não morre não, meu filho. Morre? Me dá um tempo. Mais ou menos isso, uma livre tradução aqui. O Lily Barro, ele tá falando que ele é imortal e fica toda hora chamando o Shunsui de pecador, todo mundo de pecador. Quem ele pensa que ele é pra fazer o que ele fez com o meu Shunsui? Ele arrancou o intestino do menino fora. E o Shunsui ainda conseguiu fugir, hein? Porque o Lily Barro tacou-lhe um poderzão lá e ó, o Shunsui pernas pra que E o Lily Barro deu o braço a torcer e falou, realmente, você conseguiu fugir com o intestino arrancado, realmente, você merece o título de capitão geral das 3 divisões de guarda da corte. É o mínimo que se espera, né, Lily Barro? Já que você é tão perto de Deus, que você tenha bom senso. Gente, eu descobri que o nome do Shunsui é enorme. Eu não sabia disso. É Shunsui. E quando a Ohana chama ele de Sakura no Sosuke, é o nome dele. O Shunsui, ele que é um príncipe, por que ele tem esse nome gigante? A família do Byakuya é mais importante, mais rica que a Kyoraku? Será que o Byakuya também tem um nome gigantão assim de príncipe? A Ruka, por que é só a Ruka Kuchika? Será que quando ela virou uma Kuchika, ela também ganhou um grande nome? Fica aí o questionamento, Bleach amigo. Se alguém souber, comenta aqui, por favor. É Shunsui Sakura no Sosuke Jiro Kyoraku. É Jiro? Enfim, um príncipe, né? Ai... Hoje tá quente demais, o leque não é estético, o leque é necessidade, e tal qual a necessidade que o Shunsui tem de meter o pé. Porque a Ohana, a Katen vira e fala assim, deixa eu te falar, você tá todo moribundo, você tá todo capengado aí. Ninguém vai te julgar porque você tá fugindo, tá bom? Fecha os olhinhos, dorme, que eu vou tirar a gente daqui, tá bom? E ele fecha o olho. O coitado não tá conseguindo ficar em pé.
admira ele conseguir fugir todo lascado. Mas ele conseguiu, e a Katen fala isso. Quando ele fecha o olho e começa a dormir, ele escuta um acorda da voz da mãe da Nanau, depois um acorda, capitão, da Nanau. E aí ele acorda e ela tá olhando pra ele e fala, acorda, você tem que acordar. E ele fala, ai Nanau, que bom que não te... E cospe assim, cai sangue, porque o bichinho tá todo ferrado. Ela fala, não fala, pelo amor de Deus, ó, boquinha de siri, fica quieto e me dá a minha Zanpakuto. Aí o Shunsui faz, que? Eu fiz. Que? Como assim, dona Nanau, me dá minha Zanpakuto? Como assim você chega jogando essa informação? Como assim? Eu, muito lerda, nunca tinha me atinado que a Nanau não tinha espada, eu sempre via ela com um livro. Até que um Bleach amigo falou assim, já reparou que ela não tem espada? Eu... ele falou assim, calma que vai se explicar se mais pra frente. Tá se explicando se agora mais pra frente. Mas a Nanau tá brava, porque o Shunsui tá meio relutante. Ela fala, esquece a promessa que você fez pra minha mãe e me dá essa Zanpakuto logo. Aí ele olha pra ela de novo, como assim esquece? Como assim, Nanau? O chato do Lili Barro aparece, chama a Nanau de pecador. Todo mundo é pecador pra ele, né? Que cara chato. Nossa, ele é muito chato. Aí o Shunsui fala, Okyo, zarpa no mundo, some com a Nanau. Aí o Lili Barro fica, ih, fugiu, seu fujão. Nas sombras, né, porque a gente precisa lembrar dos poderes da Zanpakuto do Shunsui, tem um negócio aí de sombras. Um detalhe importante, todas as tintas pretas do Japão foram gastas para poder imprimir esses exemplares. Porque olha só, se vocês repararem, quando ele tá conversando com a Nanau lá dentro da sombra, tudo é preto. Pra colocar o clima, né? O cubo, ele não é inocente. Olha aqui, tá vendo? Tudo preto. Tem muito preto. Ai, nossa, tem aqui um degradê lindo, lindo. Aí o cubo arrasou. Quando é presente, é claro, é tudo claro, entendeu? Eu achei sensacional. Foi-se as tintas do Japão. Aí, igual, spoiler, quando ela coloca a espada divina dela lá, tá mais claro. Por quê? Porque não é mais lembrança. Aqui, ó, lembrança, tudo escuro. Cubo. Ele não é inocente, gente. O homem, ele tem um domínio da narrativa dele que eu fico impressionada. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Cubo. Igual aquela vez que o Mayuri já tinha colocado o Hitsugaya em um looping e eu caí no looping lendo o mangá e vendo o anime, que eu tô assim, uai, eu já vi isso. Uai, era o looping. Genial. Lá nas sombras, o que o Shunsui fala com a Nanau? Na verdade, ele pergunta, então você tá sabendo? Aí ela fala, tô. Ele, desde quando? Desde o início? Ela, Aí ele fala, menina, você é fogo, hein? Na verdade, isso ele fala no mangá. No anime, ele fala, você não me cansa de me surpreender. Alguma coisa assim, mas nessa entonação aí, entendeu? Que a Mana já sabia há séculos e glórias e tava escondendo. Aí ele fala que vai entregar a Zanpakuto pra ela. A Kyokotsu. Kyokotsu. Aí a Nanau fala assim, como assim? Porque eu sei que a Katen Kyokotsu é dividida entre a Katen e a Kyokotsu. Kyokoto, Katen Kyokotsu. Isso, é dividido pra Katen e a Kyokotsu. Nossa, eu fico falando demais e vou começar a falar errado. É ela. Aí ele fala sim e não. Não é que a Kyokotsu é a sua Zanpakuto. Na verdade, a Ohana deu à luz, pariu a Kyokotsu pra ela poder esconder as suas Zanpakuto. Aí começou a mentirada, né, gente? Porque como assim uma Zanpakuto pariu? Mas eu não vou questionar, porque eu achei sensacional. Eu achei sensacional. Vocês têm ideia que a Zanpakuto dele, ela deu à luz, ela criou uma outra Zanpakuto, uma outra espada pra poder esconder a espada da Nanau, mas foi um pedido do Shunsui. Falou que foi a pedido da mãe da Nanau, mas quais são os limites dos poderes de uma Zanpakuto, do espírito de uma Zanpakuto? Eu fico pensando, ela pariu. Gente, vamos pensar aqui. Vocês têm noção disso? Ela pariu, ela deu à luz, ela gerou outra Zanpakuto. Pode isso, Nimaya? Cadê o Nimaya para conversar com a gente? Ele sabe, ele aprovou? Como é que funciona? É um querer da Zanpakuto, o Nimaya só tem que falar, então tá, tô mandando aí ele, manda, como é que funciona? Será que alguém já perguntou isso pro Cubo? Tenho muitos questionamentos. O Shunsui explica que a família IC, a família da Nanau, é uma família matrilinear. Até onde tem registro, só nascem mulheres. O que elas fazem? Elas pegam homens de outras famílias que aceitam o sobrenome e aí elas têm filho com eles. Mas tem uma maldição com essa família, que esses homens, eles morrem cedo. Muitas pessoas acham que é zoeira, que é brincadeira, que tipo, essa coisa não existe. A mãe da Nanau não. Ela acreditava e ela queria
acabar com essa palhaçada. Daí ela casou com um moço. De costas, sim, esse moço parece muito o irmão do Shunsui. E é o irmão do Shunsui. Então você já consegue ter o destino trágico aí do irmão do Shunsui. Mas antes dele ir pro outro plano... Eles já estão no outro plano, né? Mas antes dele ir... Shunsui conta que ele não dava muito bem com o irmão dele, mas depois que ela entrou pra família, ele gostava de ir lá pra casa deles, ele vivia lá na casa deles porque era um lugar tranquilo. Aí, tão bonitinho, ele chama ela de cunhada, no anime ele chama ela de maninha, aí no mangá tá cunhada. Porque a gente já sabe o destino trágico, tadinho do Shunsui. Aí aconteceu a maior palhaçada que este episódio podia ter. Eu fiquei revoltada. Ah, é um costume... Gente, que custo... Alguém precisa ver isso aí? Uma história que acontece nas famílias nobres. Parem, né? Parem. Porque quando o irmão do Shunsui morreu, o irmão mais velho dele... Eu fiquei, será que o Shunsui tem outros irmãos? Ou é só falando que é meu irmão mais velho? Fica aí o questionamento também. Mas quando este senhor veio a óbito, o que aconteceu? A mãe da Nanao foi mandada de volta pra família IC. Sim, escorraçada do clã Kyoraku. Quem eles pensam que eles são? Por que o Shunsui não fez nada? Tá que ele era um pirralho, né? Mas, gente, que absurdo! Que absurdo! Eu fiquei revoltada. Mas a gatíssima Queen da mãe da Nanao não deitou para o clã IC. O que ela pegou e fez? Ela abandonou o clã dela, entendeu? O que não adiantou de nada. Coitada, ficou morrendo de medo da filha dela, que nem nasceu, ser assim amaldiçoada por essa bendita dessa maldição. Aí ela falou, Shunsui, eu acho que a culpa disso é essa espada. E detalhe pro kimono. Agora nós sabemos de onde o Shunsui tirou aquele enfeite de cabelo, de onde ele tirou este kimono. Aí o Shunsui fala que aí ele pediu a Okyo pra poder esconder, já que ela gostava muito de brincar de esconde-esconde, pra esconder a espada. Aí eu não entendi. Essa menina já gostava de brincar de esconde-esconde, por que a Ohana, a Katen, pariu uma Zanpakuto pra ele poder guardar? Alguém tem acesso a essa informação? Comenta aqui também, por favor. Porque vocês entenderam? Ele falou que pediu a Katen, pediu não, né? A Katen pariu a Zanpakuto lá pra poder esconder a Zanpakuto da Nanao. Mas ele falou que a Okyo, o poderzinho que ele falou que ele escondeu na sombra, já gostava de brincar de esconde-esconde. Então essa menina já existia, gente? Essa menina enfiou a mão dentro da cara. Começou a mentirada. Ela enfiou a mão lá dentro desse breu, tirou a espada enrolada assim nos tecidos e entregou. Aí a Nanao segurou. Aí ela falou assim, ô capitão, eu sei que você não tá querendo me entregar essa Zanpakuto, mas se a minha mãe escolheu por livre e espontânea vontade virar as costas para a maldição da família, eu escolho abraçar por completo essa maldição. Nanao, eu não vou criticar. Não vou criticar, porque eles estão correndo sério perigo em morrer. Mas a gente precisa ver isso aí, hein, gata? A gente precisa ver isso aí, porque você tá querendo abraçar por completo essa maldição. O negócio é real, o negócio existe. Seu pai morreu, mana. Pior, porque a mãe dela, né, teve um fim trágico por conta disso, de esconder essa bendita dessa espada. Imagina ela lá, vendo a Nanao falando, não, eu abraço por completo a maldição. Uma cara de palhaça. Ai, gente, agora eu vi um momento fofinho que ela falou assim, e mesmo que essa maldição seja real, a pessoa, no mangá ela falou o homem, que eu mais admiro, iria rir disso e falar que é uma bobeira. Aí o Shunsui deu uma risadinha. Eu fiquei assim, ai que fofo, mas por outro lado eu fiquei... Eles são tio e sobrinha, né, gente? Sei lá, às vezes tem uns costumes estranhos aí. Mas assim... Eles são tio e sobrinha, né? Apenas isso, pelo amor de Deus. Gente, se for o contrário, não me conta, porque eu tenho horror a isso. Eu tenho horror a isso, hein? Mas voltando ao episódio, ele dá esse sorrisinho e solta a Zanpakuto lá e entrega pra ela. Só que agora um questionamento. A mãe da Nanao, quando ela, né, escondeu essa Zanpakuto aí, fez tudo, ela conseguiu de fato acabar com a maldição? Parou de nascer menina? O clã morreu? O IC morreu? O que aconteceu com essas moças? Porque o Shunsui fala que elas são um clã de sacerdotisas. Elas não têm cada uma tem uma Zanpakuto, né? Elas têm uma que é passada de líder, a líder da geração passa para a líder da próxima geração, que elas não podem cortar gente, né? Cortar a carne. Elas são feitas para os rituais e elas conseguem confrontar os deuses. E onde estão essas gatas? Cadê elas? A Nanao sabe do sobrenome dela. Cadê
Cadê, Cubo? Eu quero mais informação. Você não pode jogar um negócio desse assim sem ter me avisado antes. Eu começo a criar teorias. Porque abre margem para coisa muito grande. Abre, sim, possibilidades de coisas enormes. Tem um clã de sacerdotisas. O que mais tem na Soul Society? O que mais tem nessa sociedade das almas? Cubo, fale, explique. Eu preciso de material, meu filho. Você não pode entregar uma obra dessa e... Não é assim que funciona. Mas voltando à espada, o Lilibarro, ele se fufu. Por quê? Que a espada ela não pode cortar carnes, ela confronta deuses com os poderes deles. O que ele fala que ele é? Que ele é um deus, que ele é mais perto de Deus. Ele se ferrou. E eu fico muito triste com uma notícia dessa, né? Nossa, como eu fico triste. Veja bem, a Zanpakuto dela, a espada dela, reflete o poder dos deuses. O que Kassenjumaro fez quando selou o destino dele? Ele foi atingido por ele mesmo. Temos o nome aqui da espada dela, a espada divina. Hakyouken, a lâmina dos 8 espelhos. O que ela faz? Ela reflete o espelho do Deus. Aí ela dá um brilho assim muito bonito. E Lilibarro fala assim, que brilho é esse? Que feio. Então assim, meu amor, é o seu poder, o seu brilho refletido. Se você tá achando você mesmo feio, quem sou eu para julgar, não é mesmo? Então, agora nós temos a perspectiva da Nanau ouvindo aquela conversa lá da mãe dela entregando a espada para um alguém. Agora a gente sabia que era o Shunsui, mas agora a gente tem a perspectiva da Nanau vendo que é um homem, que esse homem é o Shunsui. Aí ela tem a lembrança disso e ela fala que a primeira vez que viu ele estava entrando lá na academia Shinigami. Gente, que academia bonita, né? Nossa, eu ia adorar estudar lá. Outra coisa que o Cubo poderia dar um pouco mais de material pra gente, que é sobre a academia Shinigami. Eu quero saber mais, Cubo. Cubo, você não pode simplesmente criar uma obra dessa e não dar material pra gente. Não existe isso, senhor Cubo. Vamos rever isso aí, por favor? Mas a Nanau, ela fala que notou o enfeite do cabelo e notou o kimono. O kimono, a estampa comunsíssima. Qualquer um poderia comprar, mas lembrou da mãe dela. Só que o enfeite do cabelo era muito parecido com o que a mãe dela usava. Aí ela já ligou as antenas. Nossa queridíssima Nanau, ela ganhou aquela espada lá, né, que vai virar Zanpakuto Assault. Só que ela não conseguiu. Por quê? Porque ela é do clã IC, então ela não tem como ela ter. Aí ela falou, não, essas minhas habilidades em Kido fez o pessoal falar, não, vale a pena trazer essa menina aí. E aí ela conseguiu fazer lá a prova pra poder tentar entrar nas 3 divisões. Só que ela pediu pra poder ir pra aqui do Corpus, porque ela falou, gente, eu não sei lutar de espada, né, ninguém vai me aceitar. Aqui do Corpus é a minha casa, porque as habilidades dela foram notáveis, a gata manda muito bem no Kido. Só que, para surpresa dela, tava lá o nome dela, Nanau IC, para a 8ª divisão. Um detalhe muito importante para essa cena, porque tem uns diálogos que alguém vira e fala assim, olha, eu fui pra 1ª divisão, nossa, que tudo. Aí fala assim, eu fui pra 5ª. O Tenente Aiz é um gostoso. Gente, o diálogo continua assim, primoroso, porque quando esse alguém fala que o Tenente Aiz é um grande gostoso, a pessoa fala, mas o capitão deles é estranho, né, ele tem aquele cabelo estranho, cabeludo. Aí alguém fala assim, mas vai de gosto. Uma pergunta sincera, esse povo vai para as 3 divisões pra ficar olhando os capitães assim, longe de me julgar, porque eu ia ficar igual a Creus, olhando assim, gente, que isso, mas meu objetivo era treinar com a Unhona. Eu fui no mangá pra poder ver o que tá escrito. Tá falando assim que fiquei no 5º esquadrão, o Tenente Aiz é tudo de bom. Aí fala, mas o capitão de lá é meio pirado e tem um cabelão. Vai de gosto, né? E todo mundo, Cubo, eu te amo. Eu quero assistir em japonês pra ver o que eles falam em japonês. Ai, gente, tudo de bom. Mas aí, né, a Nanau, ela vai lá, piquitita, ela conta pro... Calma, vamos lá. Antes dela ir lá conversar com o Shunsui, com o pessoal da 8, ela fica sabendo, né, que ela foi aprovada no 8º esquadrão, e ela vai conversar com um senhorzinho, com uma senhorinha que adotou ela. Adotou não, né? Pegou ela pra poder cuidar depois que a mãe dela morreu. Tome nota, informação importante, porque a morte da mãe dela não foi uma morte qualquer, vai ser citada mais pra frente. Vocês não acham esse homem parecido mais com o Shunsui, não?
Eu achei ele muito parecido com o Shunsui. Olha os beiços dele. Não lembro do Shunsui. Será que esses senhores não são Kyoraku, não? Porque a Nanao fala que eles eram parentes distantes da família lá e por isso que pegaram ela. Mas ela nunca viu eles na vida dela. Por que mandaram essa menina para esse senhor e para essa senhora? Que trataram ela como filha. Cuidaram dela muito bem. Fica aí o questionamento. Aí ela vai lá pro Esquadrão 8, o Shunsui tá falando, ai meninas, podem ficar tranquilas, agora rapazes não, tá? Porque vai depender, eu não pego leve com mulheres, com homens vai depender, todo mundo... E a Nanao teve certeza que aquele homem era o moço que a mãe dela entregou alguma coisa importante que ela não sabia o que era. Então nós voltamos pro presente, o que nós temos? Nós temos ela lutando com Lily Barro. A querida toma um sacode, né? Porque ela não tem muitas habilidades assim pra poder lutar com a espada, até machuca o pé dela, mas ela consegue cortar o braço do Lily Barro. Aí ele fala assim, conseguiu cortar meu braço, você deveria ter me acabado com um golpe, porque agora você vai morrer. Então nós temos lembrança do Shunsui, porque o Ukitake vira pra ele e fala assim, ô Shunsui, ela foi executada ontem. O Shunsui fala, como assim executada? Ele fala, pois é, parece que a Central 46 mandou executar ela porque ela sumiu com um artefato lá, uma coisa importante. O que é a coisa importante, gente? Ai, bendita da espada. Então, meus Bleach amigos, nós temos o monólogo mais triste desse episódio, se pá, o mais triste de Bleach, porque eu fiquei, ô Shunsui, faz isso não, meu coração ele não aguenta. Eu vou ler para vocês, Bleach amigos, porque é de uma tristeza que meus olhos ficam até marejados, porque é a fala que abriu o vídeo. Mas cabe a gente ouvir novamente e tem mais um pouquinho que ele fala que eu fiquei... Ele fala, eu senti que a culpa era minha. E aí tem um menino contando que ela foi executada. A culpa é minha. E aí tem o irmão dele entregando o enfeite de cabelo para ele. E ele continua. Todos se vão confiando a mim as coisas que eles mais prezam na vida. Justo a mim. Um cara que não gosta de carregar fardos. Fique sabendo, Nanao, que eu não estou nem um pouco afim de ter que carregar essa espada de novo. Então, Nanao, alivie a minha barra. Me ajude a proteger você. Aí ele surge assim das sombras, segura a mão dela, porque a bichinha tava com dificuldade ali de segurar o próprio corpo, ela tava com medo, travada, apreensiva. E ele segura a mão dela, dá um suporte pra ela e a gata consegue finalizar o Lily Barro. Por quê? Porque o Lily Barro, ele no auge da prepotência Quincy dele, ele fala, eu vou te acertar, e taca o poder dele. E que ele taca o poder dela, bate na espada e reflete, e ele cortado. Ele fala, entendi, me cortou, tá? Seus pecadores. Ele morreu chamando os outros de pecador. Meu amor, você é chato demais, pare, seu chato. Pensar que eu gostava dele antes, né? Que loucura. Aí na hora que acaba ele fala muito bem, Nanao, e aí ela dá uma escorregada lá na poça de sangue que tá no pé dela, dos 2 pés dela cortados. Ele segura ela e fala assim, então bora porque a gente precisa ajudar os outros, levanta. Aí ele começa a caminhar e ele dá assim uma tropeçada e cai. Aí ela fala, capitão, ele fala, menina, pensando bem, vamos esperar um pouquinho? Poxa, meu filho, você tá sem um pedaço do ombro, você tá sem um pedaço do intestino, você tá todo moribundo, todo ferrado. Quieta. É sábio você aquietar o facho. E ele aquieta o facho. Ai, gente, como eu disse, que episódio triste. Eu tenho muitas questões. Porque o Shunsui, há muito tempo eu falo que eu acho ele um pouco triste. Eu acho ele com um semblante, assim, com uma tristeza. E não é uma elucubração apenas da minha cabeça. Não é. Porque olha só, esse homem vai carregando fardos. O fardo da morte do irmão dele. O fardo da morte da cunhada dele. O fardo de ser um grande gostoso. Esse fardo também, mas não é agora é um fardo dele mesmo, não é uma coisa que outras pessoas confiam a ele, coisas importantes e logo morrem. E aí eu ainda digo mais, o Yamamoto. Porque o Yamamoto, até onde a gente tem notícia, o Yamamoto não falou assim, o Shunsui, toma aqui o manto da primeira divisão pra você virar comandante geral. Foi passado para ele após a morte, mas mesmo assim, uma pessoa importante para ele se foi, e um cargo, um manto que essa pessoa tem grande estima passou para ele, o peso tá aqui nos ombros dele, quase que literalmente, né, porque o manto tá aqui. E aí ele tem que carregar essa responsabilidade, esse fardo de ser o comandante geral. Faz sentido ele falar pra Nanao, menina, leva essa espada, eu não quero mais saber disso. Gente, há limites para fardos que uma pessoa consegue carregar.
Vocês estão sobrecarregando o meu Shunsui. Cubo, para, dá um alívio pra esse menino, gente. É triste, né? Ai, que tristeza, porque o Kitaxi foi, a Onohana, né, que era a veterana dele, foi, o Yamamoto foi, a cunhada foi, o irmão foi. Nanao não morre não, mulher. Não morre não, porque eu não sei o que acontece com esse homem não, hein. Tem a Alisa também, né, gente, que teoricamente ela foi. Ela não morreu, mas ela foi. O Shunsui perde muitas pessoas, né? No fim ele é sozinho. Ai, que tristeza. Ai, gente, eu poderia ficar aqui, ó, divagando horrores sobre o Shunsui. Mas me conta vocês, Bleach amigos, como é que foi pra vocês assistirem esse episódio? Vocês que acompanhavam o mangá, ver esse episódio a primeira vez. Me conta o que vocês acham dessa história dele ser tio dela, dessas mortes, dessas tragédias que ficam assim, ao entorno do Shunsui. Não é à toa, a Bankai dele não é uma tragédia grega, mas é uma tragédia japonesa, né? Ali um teatro japonês. Cara, o Kubo não é inocente. Tá tudo interligado. Vocês percebem? Cara, Kubo, eu te amo. Ficamos assim então, Bleach amigos. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijão.